Bom, vamos lá, gente. Continuando as entalpias, então, a gente vai falar um pouquinho da entalpia de formação. A entalpia de Vamos fazer a apresentação aqui. Então, a gente sai de simplesmente classificar uma reação como endotérmica e exotérmica, ou então de aplicar a lei de Hess combinando outras reações para a gente conseguir uma reação padrão, uma reação global. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o valor de energia de formação. A gente já vai ver o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. A entalpia de formação, ela é também conhecida como entalpia padrão de formação. Deixa eu pegar aqui. Entalpia padrão de formação, ou ainda vocês encontram um nome como calor padrão de formação. É o cálculo do calor que é liberado ou absorvido na formação de 1 mol. Então, ó, calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Vamos ver o que é isso. Então, primeiro, é impossível calcular o valor absoluto das entalpias de cada uma das substâncias, mas a gente consegue ter um valor da variação de entalpia que ocorre nessa reação, quando a gente está tendo uma reação química. E a gente usa esse equipamento que se chama calorímetro, onde nós temos aqui um agitador, um termômetro, um calorímetro, que é o equipamento, e aonde a reação está acontecendo. Então, a gente consegue observar se essa reação está perdendo ou ganhando calor através dessa troca, que é medida pelo termômetro, e a gente tem, então, um valor de entalpia, pode ser positivo ou negativo, dependendo do que está acontecendo aqui dentro, tá? Então, vamos lá. O estado padrão é a forma mais estável de uma substância, tá? Então, a gente chama aqui de substâncias simples, aquelas que participam da reação de formação e que dentro dessa reação a gente tem que ter o estado físico dela, tá? Então, aqui, ó, sua variação de entalpia é 0. Então, quando eu tenho aqui o carbono, o grafite, é a forma mais simples, é a forma como a gente encontra ele no ambiente. É o alótropo mais simples. Então, a gente chama a entalpia de formação dele é 0. A gente não tem aí nenhum gasto calórico para ele existir. O2 está na sua forma mais simples, que é o oxigênio, que a gente encontra no ar, N2, H2. O sódio, quando ele está no estado sólido, ele é o sódio metálico, então 0. O enxofre, no ambiente, ele está como enxofre sólido, 0. Então, todas as substâncias, quando elas são encontradas na sua forma mais simples, a gente dá o valor de 0, tá? Então, são para essas substâncias simples. Então, aqui a gente tem alguns outros valores de entalpia de formação, tá? Aqui eu já tenho carbono e hidrogênio, tá? Formando gás, C2H2, etino. Então, a gente tem esse valor de entalpia de formação para esse gás. Para o gás metano, este valor. Para o monóxido de carbono, esse. Para o dióxido de carbono, esse. E os outros gases e substâncias ao carbono diamante. Ele não está na sua forma mais simples. A gente tem agora, diferente do grafite, ele, após sofrer com temperaturas elevadas, pressão, diferenças de pressão, a gente tem o carbono diamante. Então, a gente tem aqui um valor de energia aqui, ó, que teve que ser absorvida, 2,1. E por aí vai, ó, o ozônio, diferente do O2, que é a forma mais simples, o ozônio ele se forma na combinação aí de oxigênio e um oxigênio livre. Então, a gente tem aqui a reação de formação dele, absorve essa quantidade de energia e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Esses valores, só para voltar, esses valores eles são então tabelados. Nós temos esses valores e a gente faz uso deles. Vamos ver como que a gente faz esse uso.
Então, aqui, ó, um estudante de química deseja obter um valor de entalpia de 1 mol de água e dispõe dos dados expressos na equação a seguir. Qual é o cálculo que ele deve fazer? Então, aqui eu tenho H2 mais meio de O2 formando uma molécula de água, tá? Então, eu quero 1 mol mesmo, certinho, reação está balanceadinha, e foi dado para a gente o ΔH de formação dessa reação, tá? Então, o ΔH de formação da água é esse. Como que ele vai fazer esse cálculo? A gente lembra que o ΔH, que é o valor de entalpia, é produto menos reagente, isso não vai mudar. E a gente tem o que aqui, ó? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Esses dois são substâncias simples, então o valor de entalpia é zero. E o valor de entalpia de formação da água, a gente já viu que é menos 68. Então, o valor aqui, menos 68. Vamos olhar a resolução. Então, vamos lá. Nesse caso, os reagentes são duas substâncias simples no estado padrão e em condições normais de temperatura e pressão, tendo assim entalpia igual a zero, que é o que a gente já viu. Sabe-se também que a entalpia de formação da água é menos 68. Para calcular a variação de entalpia, a gente faz isso, produto menos reagente. O que a gente vai ter? Substituindo o ΔH de formação, a gente já sabia que era menos 68. O ΔH dos produtos é o ΔH da água. O ΔH dos reagentes é a somatória dos reagentes. A gente tem aqui que o ΔH de formação menos 68, da água que eu quero descobrir, zero. Eu encontro que o ΔH da água é menos 68, que era a associação que a gente já tinha feito aqui, tá? Próximo. Escreva a reação de formação do SO3 e indique um valor de ΔH do mesmo. Então, a gente tem aqui a reação de formação, que é enxofre no seu estado mais simples, que ele está pedindo SO3. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente consiga ter sempre colocando os reagentes mais simples, tá? Então, o enxofre no seu estado mais simples. O oxigênio, só que eu preciso de 3 oxigênios, por isso que está balanceado dessa forma. E estou formando aqui 1 mol de SO3. Então, aqui, simples, os valores aqui, a gente já sabe que vão ser zero de cara, e esse é o que a gente quer descobrir. Então, lançando mão aí de uma tabela, geralmente os exercícios nos dão essas tabelas, ou eles dão quais são os valores da ΔH de formação, quando nós temos mais de uma substância, e a gente que tem que fazer o uso delas, tá? Então, a gente vai buscar o SO3, a gente tem esse valor aqui, ó, menos 396. Então, desculpa, a gente vai aplicar a fórmula produto menos reagente. Produto é esse que a gente encontrou aqui, os reagentes 0, 0, então eu vou ter o valor de menos 396, certo? Mais um exemplo aqui. O NH4Cl é formado pela seguinte reação. A gente tem aqui e temos o ΔH dessa reação. Observe que nenhum dos reagentes, nesse caso, é uma substância simples. Ó, a gente tem NH3 e HCl. Portanto, a gente não pode atribuir zero aqui. A gente precisa saber as entalpias de formação de cada um desses reagentes para a gente conseguir calcular o valor do produto. Então, o que a gente tem aqui, ó? Do HCl, tá? A gente tem o valor aqui, tanto em quilocalorias quanto quilojoules. A gente vai trabalhar com quilojoules, porque o exercício já está nos dando assim, então a gente vai usar esse menos 92,3. A gente também tem o valor do NH3, menos 45,9. E aí, vamos fazer a continha, tá? Reagentes. Quem que a gente tem de reagente aqui, então? O NH3 e o HCl. A gente vai somar os dois aqui, a gente vai encontrar menos 138. Aí, vamos substituir aqui nos nossos produtos, tá? A gente tem o ΔH da reação, que é menos 146. O H do produto a gente quer descobrir, e o H do reagente a gente encontrou na tabelinha, e a gente fez a soma ali, esse valor. Então, vou isolar o H do meu produto que eu quero descobrir e vou fazer a continha, tá? Então, eu vou encontrar aqui menos 314,2.
certo? Porque aqui, ó, menos com menos acabou ficando mais, só que aí eu tive que inverter, voltou a ficar menos, tá bom? Então, deu esse valorzinho aqui. Outro, considere os dados da tabela abaixo. A gente tem aí, então, a entalpia de formação da amônia, do cloreto de hidrogênio e do cloreto de amônio. Calcule a variação de entalpia em kJ por mol quando a base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Então, e a letra B, essa reação de salificação é exotérmica ou endotérmica, e por quê? Então, a gente vai montar a reação. A gente tem NH3 mais HCl dando cloreto de amônio. Então, vamos lembrar quando a gente olha para a reação química. Que a gente tem aqui, ó, cloreto de amônio. Esse é o único que é sólido. E o nome já nos diz que é um sal. Então, a gente vai reagir a esses outros dois. Eu nem precisava saber quem era o ácido, quem era a base aqui. Eu só preciso reagir a esses dois para chegar no cloreto de amônio, tá? Então, é o que foi feito aqui. Vou calcular, então, agora o ΔH, tá? ΔH é produto menos reagente, ou ele que ele denominou aqui final, menos tudo que está aqui no inicial. Os valores estão aqui, meu produto é menos 314 e os reagentes são esses dois. Então, perdão, eu fiz a continha e cheguei a menos 176 kJ por mol. Essa reação é uma reação exotérmica ou endotérmica? Ó o sinal negativo aqui. Quando é sinal negativo, libera. Então, nós temos uma reação exotérmica, porque o sinal é negativo, ok? Então, por hoje é isso. Tem exercício, o link que vai encaminhar vocês até o super professor para resolver o exercício. São 5 exercícios com entalpia de formação, façam com cuidado. Não se preocupem com o tempo, tá? Se vocês estiverem resolvendo expirar o tempo de vocês, se tiverem que fazer um novo login, não se preocupem, já tenho a resposta com vocês, vocês só colocam lá. Em nenhum momento eu vou ver quanto tempo vocês estão gastando para fazer as questões. Eu quero que vocês treinem e prestem atenção depois no gabarito, observem o que vocês erraram, o que vocês acertaram, tá bom? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo no nosso horário de atendimento ou então no horário da aula que eu estarei à disposição de vocês. Até mais, gente.